Mais um Tempo de Cuidar começando por aqui. Boa segunda-feira para você. Você pode acompanhar a gente aqui na 100.1 e também no YouTube da Rádio Cidade. Hoje, mais uma vez, segunda-feira, Tempo de Cuidar, conversando com a doutora Ana Carolina Imai. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana. Muito obrigada. Uma boa segunda, uma boa semana para todo mundo. Isso aí. Mais uma segunda-feira com um convidado especial que já esteve presente aqui no Tempo de Cuidar, Sávio Cavalari. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigada. Conta um pouquinho rapidinho, Sávio, da sua experiência, de onde você é, como você trabalha, fica à vontade. Bom, obrigado por voltar. Acho que Verdade. o pessoal, se eu voltei, que o pessoal gostou. É isso aí. Vamos lá, meu nome é Sávio Cavalari, eu sou diretor e farmacêutico da Farmes, Farmácia de Manipulação, formado em ortomolecular e estudo suplementos e faço essa parte de visitação e conversa com os médicos aí há mais de 10 anos. Ótimo. Não falei o tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre ativos da menopausa. Já conversamos sobre ativos aqui no Tempo de Cuidar, mas hoje voltado aí à menopausa. Queria que vocês explicassem o que são esses ativos, focando na menopausa, quais são os mais utilizados atualmente. Fiquem à vontade. Ana, eu vou puxar a conversa porque o que acontece? As meninas vieram me falar que o nosso programa de menopausa foi o que teve mais... foi um alvoroço aqui na rádio. Legal. Então, assim, a gente teve um resultado muito positivo sobre a menopausa e eu falei, ninguém melhor do que o Sávio para pedir para ele Vamos lá. falar um pouquinho sobre os ativos. A gente falar um pouco... a gente vai falar hoje... Eu já falei sobre o que é menopausa, sobre os sintomas, sobre isso. Então, assim, agora a gente vai falar o que eu tenho de sintoma, o que eu trato. O que eu tenho de sintoma, o que eu uso para tratar. E eu vou buscar... muito falar sobre aquelas pacientes que não podem repor. Perfeito. Porque o ativo, ele auxilia muito na menopausa, mesmo na quem está fazendo a reposição, mas a gente sabe que o gelzinho transdérmico, a gente sabe que a reposição de estrogênio, progesterona, até a própria testosterona, quando a gente fala de libido, elas conseguem sanar muito bem. Só que assim, e aquela paciente que não pode repor? Ela vai ficar na mão, ela vai ter que ficar com todos aqueles sintomas, ela vai ficar sofrendo com aqueles fogachos, que são aqueles calorões que acordam de madrugada. Geralmente acontece durante o dia, a mulher não quer nem sair de casa, porque ela tem que sair com um paninho, com a toalha se secando. E é horrível, né, doutora? É muito ruim. E principalmente ressecamento vaginal, quando a gente fala também muito dos sintomas. Eu acho que o principal que mais incomoda são os vasomotores mesmo. Essa semana, recentemente, né, na verdade, no último mês, a gente teve o lançamento do Veosa, que foi uma indústria farmacêutica mesmo. Eles lançaram, que é um medicamento para sintoma vasomotor, simplesmente que ele pode ser usado em pacientes que não podem fazer reposição hormonal. Pacientes que já sofreram câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, pacientes que por algum motivo tiveram uma trombose e também não podem fazer essa reposição com estrogênio. Então, a gente vem com esse da indústria farmacêutica, mas há muito tempo. Chegou agora, gente. Chegou assim, um mês, está fresco. E tudo. E o que a gente vem fazendo nesses últimos anos? Qual que é a nossa experiência nos últimos anos para trazer conforto para essas pacientes que não puderam repor? Gente, eu tenho uma experiência pessoal. Eu acho que eu fui muito para essa área porque a minha avó, aos 39 anos de idade, ela descobriu um câncer de mama. Ela teve uma menopausa precoce e lá em casa câncer de mama é algo muito frequente. Então, eu tive essa experiência de ver a minha avó até quase 50 anos sofrendo com aqueles fogachos e assim, lembrando que minha avó foi minha avó com 39 anos, tá, gente? Então, assim, eu realmente acompanhei ela, foi uma avó muito nova, mas eu realmente acompanhei ela com todo esse sofrimento, com todos esses fogachos. E, na época dela, não tinha nada para fazer. O Sávio falou no nosso último programa aí que a gente fez com ele que a gente tomou muita porrada, né, da indústria farmacêutica, porque os suplementos, tudo que a gente usava era considerado bomba, era considerado que não, isso aí vai te fazer ter câncer de novo, isso aí. Então, assim, a gente ouvia isso. Então, você hoje ter uma visão diferente, você enxergar com uma mentalidade diferente, isso aí é muito, assim, para mim é o coração leve, assim. Vim falar disso na rádio, né? Então, bom legal, demais. bom demais. Nossa. Então, vamos falar de fogacho? Eu vou falar o que eu mais uso, depois a gente entra na libido também, falando do que a gente mais usa. Eu gosto muito de ativos que estimulam o óxido nítrico. Perfeito. Quando a gente fala de vasodilatador, eu uso muito arginina AKG.
Perfeito. A gente usa muito os vasodilatadores. Às vezes eu coloco até um pouquinho de tadalafila na dose de 2, assim, que eu sei que auxilia também. Ela melhora até a segunda fase do orgasmo da mulher também, então também traz uma melhora significativa e traz mais opções pra gente, Vamos lá. sabe? O que acontece? Existe uma classe, né? Quando a gente fala de ativos, a gente está falando de produtos que a gente consegue ali manipular na farmácia de manipulação. Mas um caso clássico aí de ativo que já é utilizado há anos, mas de uma forma diferente, por exemplo, é a amora, né? Olha. O famoso chá de amora. Todo mundo toma em casa um chazinho de amora, né? É Sim. verdade, é verdade. Então, como que a farmácia hoje consegue atender esse paciente? A gente tem a cápsula, por exemplo, de amora, que a gente conversou no programa passado, que é uma cápsula com mais ativo funcional daquilo ali. Quando a gente está falando de fogacho, eu geralmente gosto muito também de um ativo que chama IAM mexicano, tá? O IAM mexicano, que a gente consegue ele em cápsula, por exemplo, ele consegue fazer uma termorregulação. Então é uma forma também que a gente consegue ter essa funcionalidade. Um outro ativo que eu gosto muito também, que faz essa termorregulação, é a maca. A maca peruana. É linda. Exato. A maca peruana, também utilizado em pó, né? Mas também utilizado em cápsulas que tem a sua ação muito mais forte. Ela é um outro ativo também que melhora essa termorregulação. Existem alguns fitoestrógenos também que a gente tem, mas depois a gente fala mais sobre ele. Mas é uma classe. Então, quando eu digo que lá na farmácia, na nossa cabeça assim, de farmacêutico, sabe? A gente tem várias pastinhas, né? E aí quando a gente fala de menopausa, eu abro a pastinha da menopausa e tem todos aqueles itens ali que a gente pode utilizar para aquelas funcionalidades. Mas basicamente em termorregulação, claro, tá? Existem inúmeros, mas os mais utilizados, óxido nítrico, para eu conseguir fazer essa perfusão que a gente fala, né? Aumento da circulação, e esses outros ativos que fazem atuação também de termorregulação no próprio cérebro ali. Boa. E aí os ativos eles vão sendo indicados por um profissional à medida que os sintomas forem aparecendo, doutora? Exatamente, Ana. A gente vai... O paciente chega com as queixas, né? A paciente já chega, tipo assim, eu não aguento aquele calor que me acorda. Só que assim, ela já chega... Eu já fui em vários médicos que eu não posso ter reposição. Não sou eu que vou fazer uma reposição ali, porque eu sei que também é contraindicado. Então, a gente entra fazendo esses ativos para trazer uma melhora da qualidade de vida. Ou, às vezes, até com o próprio estrogênio, que é o gelzinho tópico, a paciente não melhora. E, às vezes, os ativos, eles entram melhorando e trazendo uma condição de vida muito melhor para aquela paciente. Então, assim, às vezes, fiz a reposição hormonal e nem a reposição hormonal me ajudou. Isso acontece muitas vezes. É importante, assim, existe saída. Sim. É Não dá importante pra a ficar gente sofrendo, entender né? isso. Exato. Existe saída. O que eu vivi isso com a minha própria mãe, sabe? Ela falou que, eu não posso fazer reposição hormonal e ponto. Eu falei, não, ponto não, peraí. Porque o médico falou que eu não posso utilizar hormônio. Falei, beleza, vamos pegar uma segunda opinião. A gente pegou uma segunda opinião que era uma pessoa mais específica de suplemento e conseguiu resolver essa questão. E de fato existem a não utilização de hormônios, né? Isso é bem importante a gente entender, mas existe saída. Existe saída. E aí esses ativos eles vão tratar esses sintomas ou vão amenizar os sintomas? Como que eles funcionam no corpo da paciente? Muitas das vezes eu tento amenizar sintomas, tá? Porque o tratar sintomas, na verdade, quando a gente está falando da menopausa, a gente está passando por um período, né, Ana? Exato. Sim. Entendeu? Então, esse período, ele vai acabar. Tem gente que demora mais, gente que demora mas menos, acaba. mas acaba. Isso nada mais é do que o seu corpo se adaptando, tá? Eu digo que o problema, muitas das vezes, de tratar sintoma, que a gente não está tratando o problema, né? Mas o problema, de fato, muitas das vezes, no caso da menopausa, é um deles, ele vai, ao longo do tempo, se resolver, entendeu? Claro, às vezes a gente vai precisar de uma intervenção médica para determinadas situações para tratar o problema. Boa. Mas esses itens, eles tratam sintomas. Ótimo. Eles vão amenizar bastante os sintomas, assim. Tem paciente que mesmo com o gel, mesmo com ainda sente, assim. Tem umas menopausas, assim, que você fala, meu Deus do céu, coitada. Mas, assim, ameniza bastante. Aí a gente falou da maca. Eu gosto muito, falando de libido, fenogrego. Eu gosto muito de... Assim, tem
muito ativo, assim. A maca também melhora bastante a Sim. libido. A maca, ela tem ação dupla, né? O Sávio colocou ela ali no fogacho, mas ela tem ação de melhorar a libido. Tem o Epimédio, o Icarin, que eu gosto Icarin, muito. Tribulus terrestres, Tribulus é um outro terrestres, ótimo, sim. fantástico também. Sim, o Tribulus também a gente usa muito nas fórmulas. Então, assim, a gente vai montando um mix de fórmulas que vão atuando... Porque, na verdade, assim, não é uma fórmula com um ativo. Como que a gente monta? A gente coloca vários ativos, às vezes em concentrações menores, mas a gente atua em várias vias daquele organismo. Boa. E quando a gente consegue atuar nessas várias vias, a gente consegue trazer um conforto melhor. Isso é a ortomolecular, né? A ortomolecular é você conseguir atuar em todas as vias de sinalização e trazer um conforto para aquela condição, no caso que a gente está falando hoje da menopausa. Então, acredito que... Eu falo que, assim, esse é o casamento perfeito, sabe? O médico, ele traz a prática clínica e junto com a prática clínica, entenda que ali o farmacêutico, ele está sendo bombardeado de novidades do mercado, sabe? Muita coisa. E aí, eu sento junto com a doutora Ana e falo assim, olha, chegou esses ativos aqui com essas determinadas situações e estudos. E aí ela vai e aprofunda naquilo para a prática clínica dela. Por isso que não existe, quem dera, Receita uma de bala bolo, de né? prata, sabe? Exato. Então, assim, tem determinado ativo que vai melhorar mais a libido e não vai melhorar tanto assim o fogacho. Esse ativo é para determinado paciente. Esse ativo só tá tendo, esse paciente só tá tendo fogacho. Quem sabe disso é ela. A gente pega, o farmacêutico traz esse número, né? Por isso que ela fica até meio perdida de tanto ativo que tem. E aí, junto com ela, a gente vai fazendo esse tipo de tratamento. Legal. Pode falar, doutora, fica à vontade. Não, com relação a... uma das queixas principais das pacientes pós-menopausa é o ganho de peso. Geralmente a gente tem estudos hoje mostrando que 10 anos antes, de fato, da menopausa, da menstruação parar, eu tenho mais ou menos 10 quilos de peso ganhos naquele... Caramba. 10 quilos. Então, assim, quando a paciente fala, nossa, gente, o organismo está diminuindo o metabolismo, Sim, o faz hormônio, sentido total. o hormônio é metabólico, ponto. Então, quando eu estou ali perdendo os meus hormônios, que a gente começa a perder ele por volta dos 37, 40 anos, a paciente geralmente já evolui com ganho de peso. Então, acho que como a gente falou no último programa, a gente podia falar um pouquinho dos peptídeos no emagrecimento, né? Sim. Hoje a gente tem a tirzepatida, tem o Ozempic, tem várias coisas, mas isso a gente já falou aqui até cansar, né? Exato. Então, assim, acho que vale a pena a gente aproveitar essa visão diferente para a gente falar um pouquinho dos peptídeos. Bom, de peptídeo eu convido até todo mundo a assistir o nosso último programa que a gente teve, né? Isso. Que eu falo um pouco mais ali junto com a doutora Ana, sobre peptídeo. Mas para emagrecimento, chegou um novo peptídeo no mercado que se chama Progol, tá? Que ele é um peptídeo derivado, ele é extraído da proteína do salmão, tá? Esse é um peptídeo que ele faz a diminuição. Entenda que quando a gente utiliza os análogos do GLP-1, eu estou introduzindo GLP-1 no meu organismo, perfeito? Só que existe não sei por que ele existe, mentira. Ele não deveria existir, mas existe uma enzima nossa que se chama DPP4 que quebra esse GLP-1 nosso, tá? Então, nós produzimos GLP-1. GLP-1 é um ativo, é um hormônio, né? Que vai diminuir ali o esvaziamento gástrico, vai fazer todas as funções que, por exemplo, a tirzepatida faz. Só que existe essa enzima nossa que se chama DPP4 que degrada esse GLP-1 que nós produzimos. Existe esse peptídeo novo no mercado que ele quebra essa enzima que produzimos. Então, iremos ter mais circulante GLP-1 nosso, tá? E aí eu consigo ter uma maior saciedade, tá? Então, o Progol, que é um ativo novo no mercado, é um peptídeo, ele é específico para saciedade a essas pacientes, por exemplo, que já estão entrando ali, que é a sinalização, talvez, né? Sim. Da entrada na menopausa, tá? Então, o Progol é um dos ativos que temos, existem vários, a gente falou da dileucina, por exemplo, a gente comentou sobre o Verisol, existem vários peptídeos. Para mim, eu repito, existe uma nova fase que estamos vivendo aí, que é entre suplementos, entre ativos e medicamentos. Existe uma nova fase que estamos vivendo aqui, que são os peptídeos, que trazem esse tipo de funcionalidade. Então,
Claro, dosagens e etc. é importante ir no médico para que ele te passe de acordo com a sua necessidade. Só que já existem esses tipos de ativo, por exemplo, para melhora da saciedade, não ingesta exacerbada de alimentos aí. Muito bom. Pode Pode falar, ir, né? doutora. Não, eu ia perguntar que, assim, quando a gente falou, né, dos ativos da longevidade, que foi o programa que a gente fez com o Sávio, a gente falou sobre esse outro cuidado de exercício físico, da alimentação e, junto, os ativos. Nesse de hoje, da menopausa, isso também é válido? Precisa de algum outro cuidado também para a mulher, doutora? Mais do que nunca. Mulher entra na menopausa e fala, se você não começou atividade física, o seu ponteiro chegou, ele bateu e esse é o momento. Porque a menopausa, a gente diminui a nossa produção hormonal. Se a gente diminui a nossa produção hormonal, automaticamente os nossos músculos não respondem aos mesmos estímulos. Então, a hora de suplementar é agora, a hora de construir massa muscular é agora, porque senão vai ficar, eu falo para meus pacientes, vocês vão ficar umas velhinhas caquéticas, sarcopênica, porque tem que investir nessa massa muscular. Porque, gente, hoje, quando a gente fala de longevidade, isso é quase que sinônimo de massa muscular. Se eu não tenho massa muscular, eu não consigo levantar e sentar de um sofá, de uma cama, eu vou ter... Hoje, se você perguntar para 90% você perguntar para 100% das pessoas, 90% vai te responder que o maior medo delas de ficar velha é dependência. Exato. E se a gente quer independência, a gente precisa buscar a independência. E a nossa independência hoje está na nossa massa muscular. E não ter um peso exagerado, porque a gente sabe que quanto mais gordura eu tenho, menos músculo eu tenho, e aí meu organismo vai ficar mais inflamado, e todos aqueles problemas que a gente já falou aqui. Mas o principal hoje... Gente, menopausa é igual a início imediato, se você não faz, início imediato de atividade física. Perfeito. Eu fico pensando, quando a gente começou a falar sobre isso e falou de atividade física, já não é fácil começar uma atividade física, né? Já não é nada fácil. Sim. Imagina você tentar começar uma atividade física no início de uma menopausa que já te joga lá embaixo. É muito difícil. Então, assim, é dolorosíssimo. É dolorosíssimo. Você tá com... Se você tinha uma carga nas costas, agora você tem duas. Na verdade é essa. Então, assim, o quanto antes é melhor. Tornar-se uma rotina atividade física antes da menopausa, você vai passar por esse período muito mais fácil. Exatamente. E assim, a suplementação também vai entrar com essa importância aí também, Ana, porque muitas vezes a mulher, eu não tô dando conta, porque eu já tô com o peso da menopausa nas costas, não sei o quê. Então, muitas vezes, quando você começa a suplementar aquela paciente, ela já começa a ter um pouco mais de disposição, ela já consegue se mexer, ela já consegue fazer alguma coisa para ela sair da inércia, né? Porque, gente, a inércia da menopausa é triste. Eu sei que não é todo mundo que sente. Graças a Deus, não é todo mundo que tem esses sintomas. Mas, pela minha experiência clínica, de cada 10 mulheres que chegam com menopausa, 8 têm sintomatologia. Então, assim, é 80%. Então, assim, tô falando da minha experiência clínica. Eu tô num quadrado muito pequeno, não tô falando do mundo inteiro, Mas não estou falando... específico. Mas é algo que acontece. Infelizmente, isso aí é uma realidade. Então, mais uma vez, a atividade física é essencial. Fica o puxão de orelha aí para todo mundo que está acompanhando o programa de hoje. Exatamente. Doutora, muito obrigada pela sua presença, Sávio. Obrigado. Também, bom dia para você. Antes da gente encerrar, redes sociais da doutora, Body Prime Juiz de Fora, Sávio também. Fique à vontade. A minha rede social, @DRA.AnaCarolina em Mai, e da Body Prime.juizfora. Ótimo. Bom, Sávio. as nossas redes sociais aí, a minha, Sávio Cavalari com 2 L's, .farms, tá? E da nossa farmácia de manipulação, @farmsbr. Ótimo. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo programa de hoje. Tempo de Cuidar fica por aqui. A gente volta na próxima segunda, 8h30 da manhã. Daqui a pouquinho a gente volta fechando a corda de hoje.